Olá, alunos, bem-vindos. Bem-vindos. Entraremos hoje, né, na nossa quinta aula, só dando uma conferida aqui no quadro, né? Então, nossa quinta aula, né, da matéria de construção 1. Então, hoje é a nossa revisão, né, da prova de construção 1. Né? Então, na matéria de construção 1, nós vimos todas as etapas construtivas, né, de uma determinada edificação, desde seu estudo preliminar, né, até a sua fundação, sua estrutura, né, sua vedação, divisão de ambiente e sua cobertura. Né? Então foi isso que nós estudamos em construção 1. Então agora, né, nós vamos fazer uma breve revisão, né? Vamos passar por todos os tópicos, né, que foi visto dentro dessa disciplina e então realizaremos a nossa prova. Então a nossa prova estará disponível logo após a revisão. Né? Então nosso primeiro tópico, nós falamos de serviços preliminares. Né? Classificamos os tipos de edificação, falamos sobre serviços preliminares, né, sondagem e etc. Então vamos rever agora, né, a parte de serviços preliminares. Então vamos lá. No nosso tópico 1.1, falamos da classificação das construções quanto a seu uso. Né? Então as obras de construção civil podem ser classificadas em edificações, né? São construções destinadas basicamente ao uso residencial, né? Unifamiliar ou multifamiliar, né? Unifamiliar casas, multifamiliar edificações, né? Edifícios. Comerciais, industriais e serviços públicos devem seguir as normas vigentes de cada município, né? A lei orgânica municipal. Né? Lá em planejamento 2, né, que tem muito da lei orgânica, né, planejamento 2 não, desenho de projeto 2, né, que tem muito da lei orgânica, né, nós aprendemos que vocês vão ver, né, que existem 3 ambientes, né, que eu tenho que seguir diretrizes, não é? Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. E a lei que está abaixo nunca pode ferir a lei que está de cima. Né? Então, a Lei Orgânica Municipal ela nunca pode dar uma diretriz que vá contra, né, a Constituição Estadual. Né? É sempre uma pirâmide. Né? Mas o que rege o município é a Lei Orgânica Municipal. Então, se eu fazer uma edificação em um determinado município, o que vai prevalecer é a Lei Orgânica daquele município. Ah, professor, mas há diferença da Lei Orgânica de município para município? Sim. Por exemplo, a cidade de Niterói, ela determina, né, gabaritos de edificação, né, a beiras de região oceânica até 18 metros, ou seja, até 4 pavimentos. Se você destinar um pavimento técnico com um pavimento semi-enterrado, né, você ainda consegue ali 5 pavimentos, mas ela determina isso. Para a lei do Rio de Janeiro já é um pouco diferente, muda um pouco o gabarito. Então a lei ela é divergente, né, de município a município. O município de Maricá, então, também tem uma lei própria orgânica? Sim, tem. Né? Então, nossas edificações, né, recuo, afastamento, gabarito, tudo isso vai, que vocês vão aprender lá em desenho de projeto, né, vai influenciar na construção dessa edificação. Obras viárias, infraestrutura viária, geralmente são obras de grande porte que envolvem diferentes tipos de profissionais, né, e por longos períodos de tempo. O gerenciamento das atividades e suas interrelações é complexo e requer profissionais experientes e qualificados. Estas obras podem ser rodovias, ferrovias, aeroportuárias, é isso? Obras hidráulicas, né, são obras que ocupam fluxos de transporte, né, especialmente águas e esgoto, é isso? Né? Então são obras de saneamento. Né? As suas atividades também se relacionam intimamente à engenharia de ambiente, né? Construção de barragens, sistemas de irrigação, são obras já de grande porte. Né? Também são exemplos de obras hidráulicas. Sistemas industriais, né? São obras voltadas à constituição, né, de indústrias, transportadoras de energia, aproveitamento de recursos naturais. Obras industriais, na verdade, elas são um mix, né, de todas essas obras de edificação, rodoviárias, ferroviárias, infraestrutura, instalações hidráulicas especiais, né? São obras que é um mix de todas essas obras. E urbanização, né?
As obras de urbanização são obras, né, de criação e remodelação de infraestrutura destinadas a servir diretamente aos espaços urbanos e às edificações, né, designadamente arruamentos, né, viários, né, redes de esgoto e abastecimento de água, eletricidade, gás, telecomunicações e ainda espaços verdes, entre outros espaços, né, de utilização coletiva. Então, a urbanização é a urbanização mesmo, né, ciclovia, arruamento, calçamento, né, tudo isso é uma infraestrutura urbana. Fases de uma obra, né? Então aqui o nosso autor ele classifica algumas fases de determinadas obras. A gente nunca pode determinar fases padrão, né? A obra ela começa assim, termina assim, de forma alguma, né? Cada tipo de obra ela vai ter um processo diferente, né? Ela vai iniciar de um modo diferente, terminar de um modo diferente, né? O que influencia o gerenciamento de obra, não é? O que tipo de produto final você quer, o que você tem na mão para fazer ali agora, né? Tudo isso vai influenciar, né? Então, verificação do terreno, né? A escolha do terreno é uma das etapas mais importantes, pois sem ele não há obra, mas é necessário fazer um roteiro, né, contendo localização da área a ser construída, zoneamento urbano, sondagem, né? Projeto. O ideal é que se tenha assessoria de profissionais especializados desde o primeiro momento. Os profissionais são vocês, né? Vamos lá. Implantação e locação de obra. A implantação, né, de obra é uma tarefa de marcação do terreno, né? Fazer o gabarito, né, a sua dimensão natural a partir da interpretação do desenho. Faz-se uso de estacas de madeira, tábuas e pegas, terrenos, martelo, né? Isso aqui já não é o gabarito. Desculpa a imagem, mas essa imagem aqui já não é uma imagem de locação. Essa imagem aqui é uma imagem de forma, não é, de cintamento, né? A marcação de obra, o gabarito, ela fica com a madeira em volta, né? É uma madeira em volta e a gente utiliza linhas, não é, e o prumo de centro para poder locar aonde vão ficar os pilares, né? Aonde vai ficar minha fundação, né? Então o gabarito é feito dessa forma. Instalações provisórias são destinadas a facilitar toda a logística da obra, dentre elas podemos citar área de vivência, não é? Refeitório, vestiário e área de apoio, almoxarifado, escritório, guarita. Ele botou plantão de vendas aqui porque o nosso material ele é muito voltado para a imobiliária. Mas a gente vai falar em obras, está falando de obras geral. Vocês não vão ser técnico de edificações de obras imobiliárias. Vão ser técnicos de edificações de obras, né? Pode ser uma rodovia, pode ser uma barragem, pode ser uma ferrovia, pode ser uma edificação, né? Vai depender de vocês, né? Corte e aterro, né? Corte e aterro é uma coisa muito importante de falar. Corte e aterro está na movimentação de terra, não é? No ajuste do terreno, né? No nivelamento topográfico do terreno. Então, a elaboração de um projeto que seja necessário a movimentação de terra para determinada superfície deve-se buscar o equilíbrio entre o volume escavado, entre corte e aterro, né? Então eu tenho que sempre igualar, né? Por quê? Por que eu tenho que igualar? Para não botar material demais fora e nem comprar material para aterrar. Então eu tenho que manter ali o equilíbrio, ou comprar o mínimo ou botar o mínimo para fora. Perfeito? Então, corte são segmentos que requerem escavação do terreno para se alcançar a linha de grade projetada, definindo assim transversal e longitudinal o corpo estradal, né? As operações de corte compreendem escavação, né, dos materiais constituintes do terreno natural até a plataforma de terraplanagem definida pelo projeto, escavação para rebaixamento do leito de terraplanagem nos casos que o subleito for constituído de materiais julgados inadequados, né? Tem que fazer uma troca de solo. É isso? Escavação dos terrenos, nos terrenos, né, de função de aterro com declividade excessiva, né, comuns nos alargamentos de aterros existentes, para que esses proporcionem condições de trabalho e equipamentos e estabilidade às camadas sobrepostas, né? E alargamento além do necessário em algumas porções de corte para possibilitar a utilização de equipamentos normais, comum nos casos de escavação em corte já existente, né? E transporte dos materiais escavados até o botafora, né? Então, a gente viu lá na nossa aula que para eu botar fora esse material aterrado
né? Existem várias leis, o INEA tem uma fiscalização, né? Hoje você faz, né, o manifesto todo pelo computador, né? Antigamente você tinha que pegar o talãozinho, preencher o talãozinho, levar lá no... Até hoje não, hoje é tudo computador, né? Você faz já ele tudo via computador, através do site do INEA, é isso? Então vamos lá, aterro agora. Aterro, né? Aterros constituem segmentos cuja implementação requer depósito de materiais para a composição do corpo estradal, segundo o gabarito do projeto, né? Os materiais de aterro se originam dos cortes ou do empréstimo, né, de montantes, de maciços aí, né, que a gente pode explorar, que a gente tem autorização para explorar, né? Então as operações de aterro compreendem na descarga, espalhamento, né, do material, correção da umidade, né, você tem que fazer os testes de umidade desse solo, compactação do material escavado, confecção de corpo e camada final de aterro, né, propriamente dito, bem para a substituição dos volumes retirados nos rebaixamentos da plataforma, em cortes os terrenos de fundação, né, dos próprios aterros. Em estudo deve-se o equilíbrio entre os volumes de corte e aterro, evitando a utilização de bota-fora ou dos empréstimos, né? Tal medida evitará despesas desnecessárias como bota-fora, compra de terra, caçambas e caminhões. Aqui ele tem um exemplo, ó, eu tenho um grade aqui numa plataforma 21 que compreende da linha A a B, né? E isso aqui, ó, essa é a topografia do meu terreno. O A3 e o B3, ó, é a topografia. Então eu tenho que cortar essa área de delta C aqui, né, e aterrar essa área de delta A. Nunca, é muito difícil, né, esses volumes serem iguais, não vai dar zero, né, nunca vai dar zero. Até porque, se você olhar aqui, né, os volumes são muito parecidos, né? Mas quando você escava aqui, ele vai empolar. Aí você tem que jogar lá no outro e compactar. Qual o grau de compactação que você está usando? Né? Lembra lá dos ensaios, procto normal e tal. Qual o grau de compactação que você vai estar usando aqui? Né? Você já tem um outro aterro que você colocou aqui antes, tipo de material diferente, né? Então a gente tem que ver tudo isso. Mas a gente sempre tenta, né, criar o mínimo de impacto possível, né? Mas é muito difícil, gente, muito difícil, de verdade, a gente chegar a zero, né? Não, olha só, escavei e aterrei, zero, não botei um grão, né, de material fora. Tá muito difícil mesmo. Nosso item 1.5 a gente vai falar sobre sondagens, que é o estudo do solo, não é isso? Sondagem do solo nada mais do que a apuração do solo, para assim conhecê-lo a fundo, sabendo o tipo de terreno, sua origem, sua resistência, sua profundidade, entre diversas outras características que irão permitir definir e dimensionar o tipo de fundação adequada da obra. Assim não precisamos, né, depender da sorte ou de altos coeficientes de segurança para concluir o projeto, né? Mesmo com a sondagem sendo normatizada, né, e bem detalhada, é necessário chamar um profissional para estudo geológico. Óbvio, né, que você contrata uma empresa, né, já de estudos, ele vai te dar todos os laudos, né, de sondagem, né? Então a gente viu lá, lembra de mecânica dos solos, né? Camadas, horizontes do solo. Cada solo se comporta de uma forma, cada solo tem um tipo, uma textura, uma resistência diferente, não é isso? E como que a gente sabe o que eu posso fazer ali naquele solo? Através do estudo de sondagem, não é? A sondagem ela pode ser por trado mecânico, né? Então a principal característica, baixo custo, né? Então é um trado que eu manualmente, né, vou fazendo a perfuração desse solo, vou tirar esse trado vai vir uma amostra de solo, e através dessa amostra de solo eu faço a sondagem. O mais comum, né, que a gente vê em obras hoje, o mercado pratica, né, é o speed test, né, é o SPT, né, que é o Standard Penetration Test, né. Ele também é conhecido como teste de penetração padrão, né. Esse é o processo mais usual, conhece o tipo de solo, fornece informações importantes para a escolha do tipo de fundação, visto que consegue penetrar em algumas camadas mais resistentes do solo, né? Ele só não consegue vencer rocha, né? Então como é que ele funciona?
né, um martelo, né, vai aplicando golpes nele, e esses golpes vão penetrando essa haste ao solo, né? A gente considera o primeiro metro, né? A gente considera o primeiro metro, e aí você vai, né, cravar até chegar a nega dele ali, e você vai fazer o estudo. Tem a sondagem rotativa, que já é um motor, né, que joga água ali, né, para dentro aqui do nosso furo, e esse sim consegue vencer rocha, né? Então se eu tiver rocha, né, se eu fiz o stand, achei rocha, mas eu posso fazer, não tem problema, a camada de rocha que tem é suficiente e vai sustentar a minha residência, mas não, eu vou fazer um prédio e eu quero ver se só um bloco de rocha ou se isso aqui é uma rocha muito grande e tal. Então, para vencer a rocha, eu preciso, né, usar essa estaca rotativa. Perfeito, galera. Então, esse foi o nosso primeiro tópico. Vamos prosseguir, passar para o nosso segundo tópico, onde a gente fala, né, de fundações e estruturas. Não é isso? Eu até dividi essa aula, que é uma aula muito grande, não é isso? Mas vamos falar aqui dos principais tópicos dela, né? As fundações são a parte, né, da infraestrutura, e superestrutura é o que está acima, né, do nível do solo. Então, fundações ou alicerce é um termo utilizado na engenharia para designar as estruturas responsáveis por transmitir, né, a carga da construção para o solo. Em geral, são utilizadas várias fundações pelas empresas de fundações, seguidas para este fim, né? Existem diversos tipos de fundação e são projetadas levando em consideração a carga que recebe, né, e o tipo de solo onde vão ser construídas, né? Então, a infraestrutura, né, a fundação, ela é a estrutura, né, que está abaixo do solo, infra, que é responsável por transmitir a carga da superestrutura e ser dissipada ao solo, né? Então ela é responsável por receber essa carga e transmiti-la ao solo, gerando aí, né, um mundo de pressão no solo, onde essa carga vai ser dissipada. As fundações, elas são divididas em duas, não é? Fundações rasas e fundações profundas. É isso? Então vamos ver as fundações rasas. Fundações rasas ou superficiais são as que a carga da estrutura da edificação é transmitida ao solo pela pressão distribuída pela base, não é? Então ela vai ter uma base plana e essa carga ela vai ser distribuída através dessa base, não é? E não pelas laterais ou fuste, não é? Esse tipo de fundação deve ser assentada em profundidade inferior ao dobro da menor dimensão em planta. Esta menor dimensão não pode ser menor do que 60 centímetros. Por norma aí, você já coloca 1 metro. A norma manda 80, mas tu bota 1 metro já. Não faz menor do que 1 metro, não. Além disso, a NBR 6.122 define que quando a fundação rasa for realizada próxima à divisa de terrenos vizinhos, a profundidade do elemento não pode ser menor, né, do que 1,5 metro, salvo quando, né, for assentada aí sobre rocha, né? Aí você não vai vencer, né? E lembrando também, né, que sapatas com vizinho eu nunca posso exceder o terreno dele. Eu sempre tenho que usar minha sapata tipo L, né, e fazer uma viga de equilíbrio, né, para que esse muro se mantenha em equilíbrio. Tipos de fundação rasa, né? Sapata de fundação, né? São elementos de fundação caracterizados pelo uso de concreto armado. Sua base, né, em planta pode ser em formato quadrado, retangular ou trapezoidal. Geralmente são recomendadas para solos com boa capacidade de suporte, né? Então aqui eu tenho um modelo trapezoidal, aqui eu tenho um modelo plano, né? Eu tenho a altura aqui dessa sapata, né? O nosso material ele é bem superficial, só fala da altura, a gente também tem a altura útil aqui, né, com a ferragem e tal, mas o nosso material só vai caracterizar, né, não vai calcular. Os cálculos eu deixei um desafiozinho, né, para vocês fazerem, aqueles que fizeram me mandaram por e-mail, né, o desafio de cálculo da sapata. Temos as sapatas corridas, que são utilizadas quando a presença de carga distribuída linearmente, né, pela fundação
Como exemplo, pode ser considerado sapatas corridas para suportar cargas originadas de muros, né, paredes e outros elementos alongados, né, que estão exemplo de sapata corrida. Blocos de fundação são elementos de fundação superficiais, caracterizados pelo uso exclusivo do concreto, ou seja, não é um concreto armado. Aqui no caso a gente usa o concreto ciclópico, né? Isso é um concreto com aditivo de pedras de mão, né? Aquelas pedras graduadas, 4. Né? A gente chama de matacão, né? Dentre as vantagens do bloco de fundação, né, destaca-se a rapidez da sua execução, baixo custo, né, sua boa capacidade de suporte para obras de pequeno porte. Como é uma fundação não armada, é possível economizar, né, na sua execução pela não necessidade da compra de barra de aço. Para um melhor desempenho do bloco de fundação, é preciso observar a quantidade de concreto utilizado, sua resistência, né, suas dimensões e sua profundidade. Radier é um tipo de fundação rasa que se assemelha a uma placa ou laje, né, que abrange toda a construção. Então aquela primeira laje, né, em vez de eu fazer o radier, vai ser aquela primeira laje com uma espessura razoável, né, e lembrando, ele vai, quando fundação rasa, ela dissipa a carga para o solo em relação à base, né. Então a primeira laje, ela tem essa base aqui, ó, que vai dissipar essa carga ao solo. Então a própria laje, a própria primeira laje, né? Fundações profundas, segundo a NBR 6122, né, define-se como fundação profunda aquela que transmite a carga proveniente, né, da superestrutura ao terreno pela base, resistência de ponta, ou pelas laterais, que é a resistência de fuste, ou pela combinação das duas, que é o que normalmente acontece. As fundações profundas são normalmente utilizadas quando os solos superficiais não apresentam uma boa capacidade, né, de suportar cargas elevadas. Então não tem um solo argiloso rígido, né, tem um solo brejo, né, pântano, regiões de praia, né, não são solos que têm uma boa capacidade. Né. Então se enquadram as estacas, elementos de fundação profundas executados com auxílio de ferramentas ou equipamentos, sem que haja descida do colaborador, né, em qualquer fase da execução, cravação, percussão, prensagem, vibração ou escavação, podendo ser constituída de madeiras, aços, concretos e etc. Né. Temos também os tubulões, elementos cilíndricos de fundação profunda, que pelo menos sua fase final ocorre a descida do colaborador, podendo ser executado a céu aberto ou por ar comprimido, né, ele ter ou não uma base alargada. E os caixões são elementos de fundação de forma prismática, concretado na superfície do terreno, é instalado, né, por escavação interna, podendo ainda na sua instalação usar ou não ar comprimido e ter ou não sua base alargada. Né. Os tubulões e os caixões, né, eles hoje entraram meio que desuso, né, na década de 80, principalmente o governo Brizola, né, eles utilizavam muito tubulão. Né? Inclusive até para aterro sanitário, né? Para eles suportarem o aterro. O aterro você tem ali um montante de lixo, aí a terra, né? Montante de lixo, a terra. Aquele material vai entrar em composição, vai recalcar uma hora. Então eles utilizavam tubulões a céu aberto, né? Para escorar aquilo ali, fazer uma certa resistência. Hoje a gente faz isso até com estaca hélice, né? Então a tecnologia de estaca foi evoluindo muito, que hoje em dia a gente não usa muito tubulão e nem caixão. Mas é muito bom a gente saber da existência deles. Inclusive na faculdade a gente aprende a calcular os tubulões, né? Mas hoje eles meio que entraram em desuso. Estacas, né? As estacas são elementos estruturais de fundação profunda que são executados inteiramente por equipamentos ou ferramentas, né? Sem que qualquer fase da sua execução haja a descida de colaborador pelo fuste. Né? Pode ser classificada como estacas escavadas, estacas cravadas. Né? Das estacas escavadas ainda podemos agrupá-las em estacas escavadas com emprego de broca ou através de apiloamento do solo. Né? Estacas pré-moldadas de concreto, né? É muito comum no mercado da construção civil, né, brasileira, a utilização de estacas pré-moldadas de concreto. Né? Hoje a gente utiliza mais a estaca concretada em loco. Né? As estacas pré-moldadas, é muito difícil a gente utilizar a estaca pré-moldada. Né?
muito mais. A tecnologia de estaca hoje é tanto que a gente faz ela em loco. A necessidade de você trazer as vigas, sim. Vigas você pode até trazer as vigas pré-moldadas, né? A gente tem vigas, por exemplo, de vigas pretendidas, né? Que você faz direto lá na tua usina de concreto e traz ela e vai usar como suporte para ponte, né? O concreto protegido ele pode alcançar 25 a 50 metros, né? Se precisar ir de junta, então é muito utilizado para ponte. Então você pode trazer essa viga pré-moldada. Agora, por exemplo, fundação é mais fácil você fazer ali em loco, né, do que você trazer. É possível encontrar estacas com as seguintes geometrias: quadradas, circulares, sextavadas, octogonais, formas de estrela, né? As estacas pré-moldadas também podem ser de seção maciça ou vazada. A seção vazada proporciona uma peça estrutural mais leve que colabora com o transporte e movimentação, né? É possível adquirir estacas com comprimento que variam de 4 a 12 metros, né? Em fundações que exigem um comprimento maior seria necessária a utilização aí de emendas, né? Que há uma desvantagem. Quando você faz em loco, né? Você não precisa de emenda. Estacas de madeira. As estacas de madeira são geralmente constituídas, né, de troncos de árvores cravadas, né, por um bate-estaca. São utilizadas, sua maior parte, como obras provisórias. Até obras provisórias hoje a gente usa radia. É muito difícil você usar estaca, né? Eu tenho um terreno pantanoso, mas é uma obra provisória, eu posso usar o radia nele, não tem problema. A estaca de madeira, ela vai ter um ponto negativo muito grave, né? Que é a umidade do solo vai passar para ela, né? Não, mas eu fiz um tratamento e tal. Mesmo assim, esse tratamento, há uma manutenção desse tratamento. Se essa manutenção não existir, tá para baixo da terra. Como é que você vai fazer a manutenção, né? Ele acaba se deteriorando com o tempo, né? Mas aonde a gente utiliza então essas estacas de madeira? Cercas, né? Aquelas cercas de arame e tal, a gente utiliza, né, madeiras boas para fazer essa cerca, não essas pinos aqui, né, como está nessa imagem, mas madeiras mesmo boas, a gente utiliza em cerca. A manutenção, a troca, né, a troca, mas aí você vai criar um plano de manutenção para isso. Perfeito? Estacas metálicas, muito utilizadas. Estacas metálicas são muito utilizadas. De acordo com a NBR 6000, né, 122, as estacas metálicas podem ser de perfis laminados ou soldados, tubos de chapa dobrada, né, tubos sem costuras e trilhos. As estacas de aço devem resistir à corrosão pela própria natureza do aço, né, e o tratamento adequado, porém dispensa o tratamento se estiverem inteiramente desaterrada em terreno natural. Quando da realização das obras especiais, como as marítimas, né, metrôs e estacas, as estacas devem receber tratamentos especiais para sua proteção. A maioria das vezes, né, essas estacas metálicas elas são encamisadas, né? Então, você tem uma camisa de concreto para fazer uma proteção mecânica com ela. Mais ou menos isso que a gente faz. Então pode ser cravadas com martelo, em queda livre, né, que é o bate-estaca, desde que a relação peso do pilão e peso da estaca não seja menor do que 0,5 e nem que o martelo tenha aí um peso inferior a 10 kN. Né? Vantagens: as estacas metálicas podem ser emendadas, possuem pouca vibração durante a cravação, depende, né? E consegue atravessar camadas resistentes do solo, atingir grandes profundidades, né? Desvantagens: elevado o custo comparado aos outros tipos de estaca, né? Também cada vez mais vem ganhando condições, né? Em todo tipo de país, mas a gente tem até tecnologias melhores aí para estacas. Aqui está um exemplo de estaca em perfil I, né? Cravadas aqui, e aqui a escavação para receber aqui o bloco de coroamento. Vamos falar sobre o bloco de coroamento. Estaca tipo Frank é um tipo de fundação profunda que apresenta grande capacidade de carga e pode alcançar grandes profundidades, né? Executados por meio da cravação de um tubo, né, de ponta fechada com auxílio do bate-estaca, a armadura e o concreto são inseridos, né, da estaca à medida que o tubo vai sendo retirado do solo. Então ele crava uma camisa, né, e aí depois ele concreta e retira essa camisa. Essa é o tipo da estaca, né, Frank.
Suporta grandes cargas, atinge grandes profundidades, pode ter uma grande área, né, de base por ter uma superfície muito rugosa, né, no fuste, apresenta grande resistência de ponta lateral. A estaca de profundidade, desvantagem, né, a estaca de profundidade causa grande vibração durante sua cravação, que é um tubo oco, né? Grande tempo de execução, demandando maiores custos. Hoje a gente tem aí estacas, né? Aí aqui tem um exemplo do bate-estaca, a camisa, ó, o tubo de camisa que você vai cravar, né? Hoje a gente tem N modelos de estacas aí, né? Estaca tipo broca, usada em fundações de casas simples e terrenos que suportam pouco peso, né? Na verdade, esse aqui é um micro estaqueamento, né? Existem micro estaqueamentos de várias maneiras, né? E esse estaca-broca aqui é um deles, né? Pega no máximo 4 metros de profundidade. Por quê? Por que ele pega 4 metros de profundidade? Porque essa broca aqui tem 4 metros. Então por isso que ele é considerado um micro estaqueamento. O material ele não citou, mas a gente viu, né, estaca hélice, contínua, estaca raiz, que são os dois tipos de estaca mais utilizados, né, dentro da construção civil hoje no Brasil, né? São os dois tipos de fundação de estaqueamento que tem uma tecnologia absurda, né? Eu mostrei até um cravador do rei das estacas, não é isso? Foi estaca rei, não é isso? Estaca hélice contínua que ele consegue entrar em qualquer terreno até 5 metros, cara, é absurdo, né? E eu já trabalhei com estacas hélice contínua que ela cravava até 50 metros de profundidade. Ela cravava até 50 metros de profundidade, ela mesmo tem os sensores, ela sabe quanto de volume de concreto passa pelo trado dela, ela te dá um relatório final da estaca, né? Do quanto foi cravado, a metragem que foi cravada, o quanto de volume de concreto que passou por ela, o quanto de aço que está ali dentro. Cara, é sensacional, né? Então a tecnologia avançou muito. Estaca raiz, a gente consegue fazer várias estacas raiz em um bloco de coroamento, né, cara? E a estaca raiz ela é muito parecida, né? Você coloca a camisa e depois você tira, o concreto ele percola, né? Você está em área de pântano, né? Um terreno que não vai... Então ele percola ali criando raízes, por isso que ele é chamado de estaca raiz, né? O concreto cria uma raiz muito interessante também, não é isso? Só utiliza muita água, né? A estaca raiz, quem trabalhou com estaca raiz, um lamaçal danado, né? Blocos de coramento, né? Blocos de coramento, né, das estacas são elementos maciços de concreto armado que solidarizam as cabeças das estacas, né? Então eu tenho lá as estacas, cravei as cabeças da estaca. O bloco de coramento é aquilo ali que vai consolidar, né? É o que vai transferir a carga, né, para as estacas. Então ele recebeu a carga da superestrutura, pegou ali e distribuiu para as estacas. Essa é a função do bloco de coramento. Aqui a gente tem alguns modelozinhos, né? Você vê que ele pega aqui, ó, a cabeça das estacas. Outra coisa também que o material não falou das estacas, né? Das estacas de concreto feitas em loco, né? Essas por broca, estaca raiz ou a frank, a gente tem que fazer um teste, eu acho obrigatório, é obrigado a fazer esse teste, está na norma também, né? Que é o teste pitch. Post Integral Test, né? É o teste de integridade dessa estaca. É feito o arrasamento da cabeça dessa estaca, colocado um sensor e através de percussão, né? Tem um ultrassom, esse sensor, né? Esse ultrassom vai varrer o corpo da estaca, identificando a integridade dela, se não há índice de vazios, né? Que vai comprometer essa estaca, né? Então, além de você concretar, você tem que fazer esse teste, né? E aí essa estaca é aprovada ou não. Se essa estaca não é aprovada, aí o calculista vai ter que remanejar, né, cravar uma outra estaca, fazer um equilíbrio ali para atender esse bloco de coramento, né? Cintamento. Existem as vigas, né, de cintamento ou baldrames, que são as vigas normalmente um pouco abaixo do nível do solo. Então aquela é a primeira viga, né, a viga da primeira laje, né, isso é o cintamento. Então as vigas são o que estão para a superestrutura, o que está abaixo da primeira laje na infraestrutura é o meu cintamento, né? As vigas baldrames podem ser consideradas, né, a própria fundação. No caso de terrenos firmes e cargas pequenas, podem ser utilizados esses tipos de fundação rasa e bem econômica, né? Nada mais do que uma viga calculada como uma viga sobre a base elástica e construída uma escavação de pouca profundidade.
destinado a suportar as cargas de todas as paredes, né? E aí o próprio a primeira laje vai ficar em cima do terreno natural. Vai ser só um concreto magro de regularização num terreno natural. É uma coisa muito primária, tá vendo? Uma coisa muito primária. Né? As vigas de cintamento aqui, ele vai fazer a forma, concretar, e a laje ela vai ficar nessa primeira, né, nesse solo aqui. Você vê que inclusive é um solo até muito duro de cortar, ó. É um solo muito firme, mas é uma construção bem primária. Tubulão. Os tubulões são elementos, né, de fundação profunda que tem formato cilíndrico em que há necessidade da descida do colaborador, né, e execução da sua base. Os tubulões podem ser ou não de base alargada e serem executados sem, né, revestimentos que podem ser de aço ou de concreto. Então tem aqui, ó, superfície, a escavação, né, manual ou mecânica, né, o alargamento da base e aí então o lançamento desse concreto aqui, né, depois a descida aí da minha armadura. Né. Então há a descida aí do colaborador para fazer o alargamento dessa base, né. Então você tem que escavar, escorar, né, ter uma série de cuidados, né, para estacar. Não, você chegou lá com o maquinário, pum, cravou a estaca, acabou. É muito mais prático, muito mais rápido, custo, mas você reverte isso no final, né, da tua obra. Caixões são elementos de função profunda em forma prismática, concretado aí na superfície e instalado por escavações internas. Podem ter ou não a base alargada e serem executados com ou sem ar comprimido, né? Então a gente tem aqui os modelos de caixão aí, caixões abertos ou não, né? Eu tenho a escavação, em seguida eu vou inserir ele ao solo e vai ser concretado aqui o topo dele. Também a gente não utiliza mais isso, né, em obras hoje. A partir aqui do nosso item 2.2, a gente já vai começar já a falar então sobre superestrutura, né? Então, sobre as partes da estrutura da minha edificação. Né? Então a estrutura é o conjunto de elementos que sustentam e dão estabilidade a uma construção. Ela pode ser de concreto, metálica, de madeira e também de outros materiais, né? No item A a gente vai falar sobre as estruturas de concreto, né? Vou falar sobre estruturas de concreto. Concreto é o material da construção proveniente da mistura, né, em proporção adequada de aglomerantes, agregado miúdo, agregado graúdo e água. Né? Então, meu aglomerante é o cimento, agregado miúdo, né, a minha areia, agregado graúdo é a minha brita, né, com a graduação que eu quiser, né, e água, né, que é o que vai dar a liga desses materiais. A função do aglomerante de cimento é unir os fragmentos que fazem parte da composição do concreto. Os agregados, areia ou brita, servem para aumentar o volume, né, e minimizar seu custo. Depois de endurecer, o concreto apresenta boa resistência à compressão, baixa resistência à tração, comportamento frágil, isso é, rompe com pequenas deformações. Isso vai depender muito da carga que você inserir nele e da resistência que se programou ele para ser, não é? Sim, ele tem uma deformação plástica. Vocês vão ver, né, lá em resistência dos materiais, né, que o concreto ele é um material, né? Então, para cada resistência que eu tiver, eu vou ter um grau de deformação. Uma deformação plástica, uma deformação elástica, será? Né? Então, como que vai ser? Né? Então, ele tem isso, mas vai depender muito. Né? Se você, por exemplo, fizer uma viga com cimentaria, né, uma carga de 145 MPa, e você colocar uma força de 1000 newtons, né, 1 kN, vai fazer cosquinha nessa viga, né, mas ela vai ter um grau ali. Se eu botar uma força de 300K nela, talvez, né, pelo gráfico, né, o cálculo dela ali que a gente vê, ela possa romper. Então depende muito, né? Mas sim, né, o comportamento dele, né, normalmente, né, tem um comportamento frágil, ele rompe já com a deformação, então ele já não tem, né, a parte elástica, ele vai do plástico para o rompimento, não é isso?
Na maior parte das aplicações estruturais, para melhor das características do concreto, ele é usado junto com outros materiais, formando o concreto armado e o concreto protegido, né, que eu falei lá em cima. O concreto armado é a associação de concreto simples com armadura usual construído em barras de aço. Os dois materiais devem resistir solidariamente aos esforços solicitantes. Essa solidariedade é garantida pela aderência. No concreto armado, a armadura não tem tensões iniciais, por isso é denominada armadura frouxa ou armadura passiva. No concreto protegido, pelo menos uma das partes das armaduras tem tensão previamente aplicada, denominada armadura de proteção ou armadura ativa. O concreto protegido você faz ele com a na verdade são cordoalhas, de aço. Essas cordoalhas, soltas, e de 30% da cura do concreto você vai aplicar tensões a ela. Então as tensões estão no projeto. Nesse projeto aqui eu estou aplicando essa cordoalha a tensão de 350 joules de força. Então é feito com macaco hidráulico. Lajes são placas que, além de cargas permanentes, recebem as ações do uso das sobrecargas e as transmitem para os apoios, travam os pilares e distribuem as ações horizontais entre os elementos e contra-travamento. Ao desenvolver um projeto de arquitetura, independentemente da escala ou programa, os arquitetos se deparam com uma série de escolhas a serem feitas quando o processo construtivo é dotado sobre os aspectos variados, estruturais, econômicos, mão de obra disponível, estética, dentre outros, em prol da melhor solução. Na verdade, o arquiteto ele não pega muito a parte estrutural. A parte estrutural que vai definir é o engenheiro calculista. O arquiteto ele vai pegar a parte de ambientação arquitetônica e vai levar para o engenheiro estrutural e falar, eu quero isso aqui. E aí o engenheiro vai dar as soluções dele lá para atender o projeto do arquiteto. Mas quem vai muito da parte estrutural é o engenheiro calculista. O arquiteto nem se mete naquilo ali. O máximo que ele pode fazer é, não quero esse pilar aqui. Se eu botar um pilar aqui, eu não quero esse pilar. Eu quero um vão livre de tantos aqui, porque essa área aqui é uma área de recepção, e tem uma bombonière, e não sei o que, eu não posso, isso aqui vai atrapalhar. Mas a parte estrutural é toda... Você pode pegar um exemplo aí, do Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer inventava aquelas coisas dele lá, e ele tinha um grupo aí de engenheiros calculistas que compravam a ideia dele, estudavam e botavam em prática, e ficava do jeito que ele queria. Então a gente tem as lajes moldadas em locos, executadas diretamente no canteiro de obra, e as lajes maciças, integralmente concebida pelo processo da obra, com espessura que normalmente varia de 7 a 15 centímetros. A laje moldadas em loco também são lajes maciças, só que a laje moldada em loco é aquela laje que eu fiz ali em loco. A laje maciça pré-moldada, por exemplo, é aquela que vem da minha usina de concreto. Vantagens: comumente empregada nas construções de pequeno e médio porte, residencial e comercial. As formas são integralmente preenchidas com concreto junto à armação metálica. Desvantagem: pela grande quantidade de material utilizado nas formas, posteriormente descartadas. Na verdade, formas, para você usar a forma de concreto, a norma diz que você pode usar a forma, dependendo do tipo de forma, até 5 vezes. Então, se você tiver um madeirite resinado, por exemplo, você pode reutilizar ele até 5 vezes, é o que a norma diz. Perfeito? Laje nervurada. Esse tipo de laje, a zona de tração é constituída por nervuras e zona de compressão por uma mesa. O espaço entre as nervuras podem ficar vazio ou podem ser colocados elementos inertes, tais como blocos cerâmicos de concreto celular ou de EPS, isopor, que não constituem as residenciais finas. Na verdade, essa laje nervurada é conhecida também como laje alveolar. Ela tem esses alvéolos aqui e ele é constituída então na seção T, de mesa e alma. Vão necessariamente também utilizar vigas T, porque você vê que ela alcança grandes vãos aqui, tá vendo? Por quê? Porque esse sistema T aqui já tem um vigamento próprio. Laje cogumelo. As lajes cogumelo são aquelas apoiadas diretamente sobre os pilares. Podem ser maciças de concreto armado ou protendido.
ou incorporar, né, com material inerte formando lajes nervuradas. Pode dispor, né, de capitel quadrado ou circular, né, cuja laje pode ser apoiada sobre si mesmo. Ele chama de laje cogumelo aqui, né, uma laje de reforço que combate o esforço de pulsão, né? Então, por exemplo, aconteceu um problema nesse pilar aqui, direto com essa laje aqui. Normalmente, no encontro do pilar com a laje, a gente utiliza barras, né, longitudinais para quê? Para combater esforços de pulsão. Se essas barras elas não forem fixadas adequado, possa haver a pulsão da laje com o pilar. O que acontece? Esse pilar vai ser esmagado, né? Então você faz essa laje com cogumelo, justamente é um reforço estrutural ali para combater esse esforço de pulsão. Lajes pré-moldadas. As lajes pré-moldadas são constituídas por vigas ou vigotas, né, de concreto, ou blocos conhecidos como as lajotas ou travelas, né? São fabricadas das lajes nervuradas, armadas, né, em duas direções, formadas por vigotas pré-fabricadas de concreto estrutural, executadas industrialmente, ou mesmo no canteiro de obras sob rigorosas condições de controle de qualidade. Mas isso é tão barato, né, que você compra pré-moldado. Uma das vantagens, né, da laje pré-moldada é a redução, né, do uso de materiais. Aqui você tem um escoramento, né, da laje. Vigas. O que são vigas? Viga é um elemento estrutural sujeito às cargas transversais. Não é isso? Então, pilar é a carga vertical. A gente nem falou de pilar ainda. Pilar é a carga vertical, né? E a viga ela vai fazer a minha carga horizontal, né? É a carga transversal aí, né? Então ela vai receber a carga do pilar, dissipar pela viga, né? Fazer uma carga distribuída e depois passar para o pilar do andar de baixo, então dissipar aí para minha fundação, que vai dissipar o solo. Aí tem exemplos aqui, ó, de uma armadura, né, de concreto armado, uma viga de perfil metálico e vigas de madeira, né? Pilar são barras verticais que recebem as ações das vigas e das lajes, né, dos andares que estão acima, não é isso? Estrutura metálica, utilizada tanto nas edificações urbanas quanto em grandes pontes e estádios de futebol, né? Estrutura metálica imprime maior produtividade e velocidade, né? Em comparação a processos convencionais, como a alvenaria, pode reduzir até 40% do tempo, né? Então a estrutura metálica ela é muito ágil, né? É muito boa para a gente se trabalhar, né? É um material mais flexível, montagem dele, né? Então, por exemplo, para concreto armado, eu tenho que escavar, cortar, dobrar, fazer forma e tal. O perfil metálico não. Eu peguei, içei, coloquei no prumo, parafusei, eu soldei, acabou, tá no lugar. Simples assim, né? Por isso que ele reduz até 40% do tempo, né? O aço é um produto industrializado sobre o qual, né, incidem impostos e possui um custo elevado em relação aos materiais convencionais. Também tem impostos e tal, né? Um dos problemas hoje, né, hoje assistindo essa aula dia 16/1/2021, né? Então hoje um dos maiores problemas, né, foi essa reclusão social. O que aconteceu com essa reclusão social? A gente não tem material vendendo. Eu tô uma obra na casa do meu pai, né? Fazer um telhado simples, né? Com metalon, né? 5x5, coisa simples. E eu precisei de sapatinhas de 10x10 de um quarto. Cara, não tinha. Eu rodei muito pra achar 6 sapatos. Eu precisava de 6, não era um volume extraordinário. Eu tive que ir num lugar onde o cara pegou uma chapa e cortou os sapatos para mim. Eu tive que pagar o quilo da chapa, ainda mais o serviço. Por quê? Porque tá muito difícil. A usina eles não estão entregando o produto, né? Por quê? Por causa da pandemia, né? Isso gerou um problema, né? Isso gera um impacto. Óbvio que gera impacto, né? Então o problema hoje do aço é esse, né? Você consegue explorar, por exemplo, concreto em vários outros lugares. Agora aço não. Você me falar, professor, mas se for concreto armado e o aço CA50 lá, também está em falta. Também tem falta. Então isso gerou um problema. Perfeito?
Vamos lá, as vantagens. Tipo de estrutura, né, varia de acordo com o tamanho do empreendimento, assim como os edifícios altos, né, costumam ser empregados sistemas mistos compostos de perfil de laminado W ou HP, né, as vigas e os pilares associados às lajes de concreto, o steel deck, né, normalmente as lajes para a estrutura metálica a gente utiliza steel deck, né, eu até mostrei como que é uma laje em steel deck, né, pra gente. Finalizamos aqui, né? Aqui tem um telhado de estrutura metálica, sistema de treliça, mas a gente vai ver isso na próxima aula, né? Na quarta aula a gente vai falar sobre isso. Então encerramos aqui. Vamos falar agora do nosso terceiro tópico, que foi a alvenaria, não é isso? Então aqui o nosso terceiro tópico. A gente falou de alvenaria, né? Então alvenaria é um conceito de construção civil que designa o conjunto de pedras, tijolos ou blocos que reunidos formam paredes, muros ou alicerces, né, de uma edificação. Não é preciso que os chamados elementos de alvenaria, né, estejam unidos por argamassa para que se caracterize uma obra de alvenaria. O objetivo desse tipo de construção é, né, resistência aos esforços de compressão. Uma casa de alvenaria é uma casa cujas paredes e alicerces foram feitos em tijolos, pedras e ainda blocos de cimentos, e não de madeira, por exemplo. Outras construções, né, não fundamentais podem ser feitas com alvenaria, como por exemplo piscinas e churrasqueiras. Uma piscina de alvenaria é aquela que é constituída com paredes de concreto e revestidas de azulejo. Já as churrasqueiras de alvenaria é feito um conjunto, né, uma parede com tijolos, adequando para aguentar altas temperaturas, né, uma chaminé aí com a saída de fumaça. Para a alvenaria é utilizada, né, para designar a ocupação do pedreiro profissional, igual ao chamado de alvanel. A alvenaria também é um termo que designa a pedra bruta, utilizada nas construções de muros e paredes. Então a gente tem tipos de alvenaria. Os tipos de alvenaria são dois, né? Eu tenho a alvenaria estrutural, é o tipo de construção que usa a alvenaria, né, na base da edificação, ou seja, a alvenaria vai ser a estrutura, vai ser responsável por transferência dessas cargas, né, para os andares de baixo ou para o solo, né? Aqui a gente tem um exemplo de construção. E pode ser uma alvenaria simplesmente de vedação. A alvenaria de vedação, ela tem por função delimitar o ambiente, só isso, né? Então ela vai dividir o ambiente, né? Cozinha, sala, dormitório, né? Ela não vai ter uma função estrutural. As argamassas ciclópicas, assim como a gente viu lá, são essas argamassas com essas alvenarias ciclópicas, né? São alvenarias com pedra de mão, como a gente viu o exemplo da argamassa ciclópica, né? Elementos utilizados, né? Pedras naturais. Posso utilizar pedras irregulares, né, formando aí um muro, ou pedras regulares, são pedras aparelhadas que eu vou, né, colocar, rejuntar elas com uma argamassa e fixá-las, né? Ou com pedras artificiais aí, com blocos de concreto, são elementos produzidos com dimensões, né, diferentes aí, vazados com resistência à compressão de 30 MPa, a gente até tem concretos aí com mais resistência, né? Assentados com argamassa e podem ser utilizados sistemas de construção de alvenaria armada, onde eu coloco, né, ferragem aqui dentro desses buracos. Blocos de silicalcário são geralmente produzidos de areia e cal, né, viva e endurecida a vapor sob pressão elevada. Não tem o cozimento, né? Hoje em dia a gente utiliza muito mais solo cimento do que bloco de silicalcário. Bloco de concreto leve, não é? O meu bloco de concreto celular, que é o nome disso aqui, é o celular. São elementos de concreto leve fabricados a partir de uma mistura de cimento, cal, areia e pó de alumínio autoclavado. Permite a formação do produto e tem elevada porosidade. Ele parece com aquela pedra pume de manicure, né? Ele é muito parecido com aquilo. Ele é muito leve, né? Também só tem a função de vedação, não tem função estrutural. Perfeito? Tipos cerâmicos, né? Elementos fabricados por prensagem, extrusão, argila, é o nosso famoso aí, tijolinho que a gente conhece, né? Pode ser de 4, 6 e 8 furos, né? Tem os blocos solo e cimento também muito utilizado.
Não é necessário o cozimento dele, então você pode fazer ele de forma artesanal e deixar curando no sol. Feita aí pela mistura de cimento, areia e cimento e solo. Desculpa. Só de cimento e solo, né? Execução de alvenarias, né? Seja como elemento estrutural ou como simples vedação, as alvenarias são sempre assentadas em cima de uma base. Ela pode ser baldrame, alicerce ou outro elemento estrutural. Baldrame, dar-se esse nome à viga de fundação que serve justamente como base para as alvenarias. Alicerce, pequenas obras de fundação rasa. Em mesmo em obras que utilizam vigas baldrame, é preciso, né, fazer levantar uma fiada de tijolo, né, para aquelas a primeira fiada de viga de tijolo em cima já do cintamento, né. Então, o elemento estrutural são as vigas e lajes de concreto armado, que podem ser, né, o elemento de estruturas metálicas. Em qualquer desse caso, provavelmente estaremos falando de parede longe do solo no primeiro pavimento ou acima dele. Procedimento, então, para execução de alvenaria. Planejamento de levantamento das paredes. O projeto arquitetônico determinar a largura dessa parede, né? Se ela é uma parede de meio tijolo, né, tijolo dobrado ou um tijolo, né? Essas fiadas estão localizadas na parede no plano horizontal. Resta fazer a localização das fiadas no plano vertical, né, que deverá ser planejado com precisão. Então, a fiada. O que é a fiada? A fiada é cada fio desse aqui de tijolo. Como normalmente nós fazemos? Fazemos um guia, né, que aqui chama de cantilhão, que tem a altura certinha desses tijolos aqui que eu estou utilizando. Então ele vai me dizer aqui quantos tijolos eu vou precisar, né, para fazer a altura dessa parede. E através da largura, aqui, então, quantos blocos eu vou precisar. Alinhamento, né? E vou colocar uma sobre a outra, né? Nunca uma em cima da outra, sempre ali em 50%, ocupando 50% do bloco, né? Relembrando o vídeo que eu passei, né, de assentamento de blocos, utilizando o plumo, né, para deixar essa parede aprumada, né, e o nível, né, para você deixar essa parede nivelada. Esquadro, né, quando há o encontro das paredes, as arestas, né, dessa parede, a necessidade de você esquadrejar, né, porque se você não esquadrejar, o que acontece, né? Ela vai ficar fora de esquadro na hora da execução do embolso. Você vai pegar uma espessura, em vez de você pegar a norma de 2,5, tu vai botar um embolso de 5 centímetros para poder acertar essa parede, né? Então você tem que esquadrejar ela. Isso aqui nada mais nada menos do que isso aqui, triângulo retângulo, né? O quadrado desse cara aqui, né? Isso aqui, cara, aqui é igual a soma do quadrado dos catetos, né? Esse aqui? Esse é o nosso famoso Pitágoras, é isso? Juntas de assentamento para as paredes que ficam um aspecto final, mais profissional, é necessário tratar as juntas, ou seja, o espaço entre os tijolos. As juntas, né, elas podem ser concavas, planas, em V ou rebaixadas. Como que a gente trata essa junta aqui? Quando essa parede ela for ficar exposta. Se eu for botar um embolso nessa parede, eu simplesmente vou tirar o excesso de massa, não vou precisar tratar, né, essa junta. Agora não, eu vou fazer uma parede de tijolo, esse tijolo ele vai estar exposto, aí sim, eu vou fazer o tratamento desse tipo de junta, né? Ligação da alvenaria aos elementos estruturais, né? Quando eu coloco uma alvenaria e amarro ela na parede a outra, o cantilhão ele vai fazer a amarração dela ali, ó, o travamento, não é isso? Agora, no elemento estrutural, só tem um pilar aqui, como é que eu vou enfiar o tijolo dentro do pilar? Não tem como, né? Então o que eu faço, né? Eu coloco essa ferragem aqui, né, que é essa ferragem de ligação. Normalmente a gente usa uma tela galvanizada, tipo essa tela de galinheiro, né, e uma tela de poliéster. Ela vai fazer a ligação, né, vai criar aderência ali, e também o trabalho, né, eu tenho um material e outro material aqui na alvenaria. São dois materiais que trabalham de forma diferente. Ele vai evitar a presença de fissuras. Posso fazer isso também no encunhamento? Posso. Normalmente o mercado utiliza a mesma metodologia. Tela galvanizada é tela de poliéster, né? Que você encontra ali.
Mas antigamente a gente utilizava esses tijolos maciços em 45 graus até o meio aqui, enfiava uma cunha nele. Por isso que chama encunhamento, né? Assim que a gente utilizava para fazer o travamento desse tijolo com a viga. Né? Vergas e contravergas são elementos estruturais presentes na alvenaria que funcionam como uma pequena viga para distribuição de cargas e tensões em vãos como portas e janelas, né? As vergas ficam na parte de cima das portas e janelas, né? Outras aberturas, e a contraverga fica na parte de baixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma parede onde eu tenho esquadria aqui de porta, esquadria da janela, né? A verga, ela vai combater esses esforços aqui de 45 graus para quando eu abrir e fechar a porta, né, ter a utilização dessa porta, não aparecer, né, rachaduras aqui em 45 graus. A mesma coisa, né, para a janela. A gente utiliza a verga aqui. Mas aí o pessoal sempre pensa assim, né? Pô, já coloquei a verga aqui. A necessidade de eu colocar contra a verga, se o peso da janela vai estar assentado aqui com o tijolo, o peso daqui de cima a verga vai estar segurando, a necessidade sim. É obrigatório você usar contra a verga, porque se você não colocar contra a verga, o esforço dessa janela aqui, daqui a pouco vai começar a aparecer umas rachaduras em 45 graus aqui. Por quê? Porque você não utilizou a verga e a contraverga para combater o esforço da utilização. Né? Você acha que está sustentando a parede. Não está, ele está combatendo os esforços. Não é verdade? Cintas são elementos estruturais, né, sobre a alvenaria. Né, ao executar a alvenaria de um prédio, já falou sobre cintamento. E por último, né, drywall, que é o nosso gesso acartonado. Né? São placas de gesso laminadas, né, por um cartão. Né? É um painel constituído por sulfato de cálcio, datado gesso, com, né, e sem aditivos e geralmente, né, pressionado contra o revestimento de um cartão. Ele é fixado em montantes, né, metálicos, né, parafusado, né, as placas fazendo um sanduíche aqui. É uma obra rápida, né, uma parede rápida de se montar, uma obra seca. Né. Hoje a gente já tem materiais variados, a gente tem drywall resistência à umidade, então a gente tem até banheiros feitos com drywall. Né. É muito, muito bom. Eu não vou conferir essas notas aqui não, isso aqui ficou para vocês, né? Durante a aula a gente falou. Então vamos lá. Vamos ver o nosso quarto e último tópico, né? Que a gente falou sobre coberturas. Quarto e último tópico, falando sobre coberturas. Segundo a morfologia das estruturas, as coberturas são estruturas, né, que se definem pela forma, observando as características de fundação e o estilo arquitetônico das fundações. A cobertura tem como função principal proteger a edificação contra a ação das intempéries, né? Então protegendo das chuvas, né, neve, dependendo de onde for, né? Atendendo às funções sol, né? Atendendo às funções utilitárias, estéticas e econômicas. Em síntese, as coberturas devem preencher as seguintes condições: funções utilitárias, funções estéticas e funções econômicas, né? As funções estéticas e funções econômicas vai depender muito do meu projeto e do que o meu cliente quer. Agora, a função utilitária, independente das outras duas funções, ela tem que ser cumprida. Né? Ela é a única que tem que ser cumprida integral. As outras vai variar conforme a minha necessidade. Agora, funções utilitárias, né? Impermeabilidade, leveza, isolamento térmico e acústico. Tem que manter. Agora, função estética, para harmonização e tal. Se eu tiver um telhado muito feitado, ele vai me tornar um telhado muito mais caro, óbvio. Então, você vê que a função estética e econômica, elas estão ligadas. Né? Então, para a especificação técnica de uma cobertura ideal, o profissional deve observar os fatores climas, né? Que determinará os detalhes da cobertura conforme a necessidade de cada situação. Detalhes inerentes ao projeto arquitetônico, né? Rufas, contrarrufos, calhas, coletores e canaletas. E B, detalhes inerentes ao projeto hidráulico. Aqui, na verdade, não é um projeto hidráulico, é um projeto de drenagem. Hidráulico é água e hidrossanitário, né? É água predial, fria, predial, água quente e esgoto. Drenagem é um projeto completamente diferente. Lembra quando a gente teve aula lá não sei se a gente não teve aula ainda não, vocês vão ver instalações domiciliares, né?
separador absoluto, quando a gente vai ver drenagem. Eu nunca posso ligar a drenagem no meu sistema de esgoto, por exemplo. Então, separador absoluto, eu não posso colocar no mesmo projeto. Beleza? Então, projeto de drenagem. 4.1 Tipos de cobertura. De acordo com o sistema construtivo de coberturas, ou seja, quando as características estruturais determinadas pela aplicação de uma técnica construtiva e de materiais utilizados, podemos classificar as coberturas em coberturas minerais. São de materiais de origem mineral, como pedras, louças, né, muito utilizadas na antiguidade, né? Você colocar uma declividade muito grande nela, muito pesada. Hoje em dia a gente não utiliza muito esse tipo de cobertura. Coberturas vegetais e rústicas, né? De uso restritivo às construções provisórias, com finalidade decorativa, né? A gente utiliza mais, né, em casinhas de sapê, né, quiosques decorativos, não é isso? Coberturas vegetais beneficiadas, né, que são coberturas de madeira aparelhada, né, podem ser executadas com pequenas tábuas, né, tábuas corridas sobrepostas em chapas. Era muito utilizado, até os Estados Unidos antigamente utilizavam muitos tipos de telhado. Hoje em dia não, hoje em dia são de lonas sintéticas, né, não mais de madeira. Coberturas com membranas, caracterizadas pelo uso de membrana plástica, né, lonas assentadas sobre estruturas metálicas ou de madeiras, né, ou atiradas com cabos de aço, né, tensores estruturais. Aqui está falando de ombrelone, né, mas existem coberturas com membranas também. Né. Coberturas de malhas metálicas, caracterizadas pelos sistemas estruturais sofisticados, né, estruturas metálicas articuladas. Coberturas tipo casca, caracterizada por estruturas de laje em arcos, né? Um grande exemplo que a gente deu foi a concha acústica e outros, né? Terraço, né? Terraço é a minha laje estrutural, né, de concreto armado. E telhados, que são as coberturas características pela existência, né, sistemas de apoio revestido aí com telhas, né? Os telhados eles podem ser de uma ou meia água, né? Aqui, né, eu só tenho um telhado de uma água, a projeção do telhado aqui é a projeção da edificação, né? Ou então uma mão francesa aqui, que eles chamam de alpendre, em duas águas, né? Então, quando eu falo uma ou mais águas, é a quantidade de caimento, né, que eu vou ter de água. Por isso que eu chamo de uma, duas ou três águas, não é isso? Aqui ele coloca o tipo americano, mas o nome desse telhado aqui é telhado tipo shed. É muito utilizado em galpão, porque aqui eu tenho uma iluminação e ventilação natural. Né? Eu até dei o exemplo lá durante a aula, né? Aqui 3 águas, 4 águas e etc, né? Mais águas. Estrutura de telhado, né? Tesoura. O que é tesoura? Tesoura é aquela armação, né, que corresponde ao sistema de vigas estruturais treliçadas, ou seja, as estruturas isostáticas executadas em barras situadas num plano ligado a outra extremidade da articulação. Tesoura é isso aqui. Então essa parte estrutural do telhado a gente chama de tesouras, né? Ela pode ser simples, com essa lanterna aqui, né, que é iluminação natural e ventilação natural, né, com as nás e com tirantes escoras, né. Aqui, né, ele dá um nome, né, a todos os elementos de estruturar o telhado, onde está a ripa, o caibro. Eu não vou entrar nesse critério não, porque isso é só uma decorebinha aí para vocês. Né? Telhas. O mercado oferece aí uma diversidade de materiais para tratamento, né, de coberturas, cuja, né, escolha na especificação do projeto depende de diversos fatores, entre eles o custo que irá determinar o patamar de exigência com relação à qualidade final do conjunto, né, devendo-se considerar as seguintes condições mínimas. Né? Deve ser impermeável, sendo esta condição fundamental. Teu telhado ele tem que ser permeável, as tuas telhas elas têm que ser hidrorrepelentes. Né? Então, resistente à superfície suportar solicitações e impactos, produzir leveza com peso próprio, né? Diminuir a articulação que permite pequenos movimentos, deve ser durável e deve proporcionar um bom isolamento termoacústico. Chapas de aço zincado. Né? Existem perfis ondulados, trapezoidais, podem ser obtidos em cores com pintura eletrostática, permite executar coberturas em pequenas inclinações, podem ser fornecidas, né, com aderência à face inferior, né, de polietileno expandido para redução térmica ao calor. Né? Essas telhas aqui,
A gente até pode utilizar elas também em tapume, são muito utilizadas esse tipo de telha em tapume, telha trapezoidal. Telhas autoportantes, né, executadas em chapas metálicas ou concreto protendido, elas têm alcançam grandes vãos, né, por isso que a gente chama ela de telhas autoportantes, né, utilizadas em construções de galpões industriais em função disso, né, que ela pega grandes vãos. Telha de alumínio, material mais leve, maior o custo, né, fornecido em perfis ondulados ou trapezoidais, reflete 60% das irradiações solares, também tendo conforto térmico sob cobertura. Cuidado deve ser observado para não apoiar as peças diretamente sobre a estrutura. O apoio em metal ferroso e as peças devem ser isoladas, né, no contato. Telhas plásticas fornecidas em chapas onduladas ou trapezoidais, translúcidas ou opacas, em PVC e poliéster em cores. Telhas cerâmicas, né, são tradicionalmente usadas na construção civil, para os telhados coloniais, né? Os tipos são as francesas, colonial, plan romana, plan germânica. Essa francesa é muito difícil, né, de você achar hoje ela vendendo. Né? As olarias não fabricam mais essa francesa. Para reposição, manutenção, é muito complicado você achar esse tipo de telhado. Telhas de vidro, né, são formatos similares a telhas cerâmicas, são utilizadas, né, para proporcionar iluminação natural no ambiente. Telha de fibrocimento, né, são fabricadas com cimento Portland de fibra de amianto, não fibra de amianto, né, e fibras de vidro, né, outros tipos de fibra, né, sob pressão. Amianto a gente não pode usar mais porque amianto é cancerígeno. Em combustíveis leves, resistentes, tem grande durabilidade, fácil instalação, existindo peças, né, de concordância e acabamento, existindo estrutura de apoio com pouco volume, perfis variados e também autoportantes, né, com até 9 metros de comprimento. Telhas e chapas compensadas e aluminizadas, feitas com lâminas de madeira compensadas, coladas, né, por alta pressão, em combustíveis, alta resistência mecânica, né, refletem os raios solares, né, e tem as dimensões da peça aí de comprimento 2,5, largura de 1, né, e altura aí de 6 milímetros. Telha de concreto, né, são telhas produzidas com traço especial de concreto leve, proporcionando um telhado aí, né, de 10,5 telhas por metro quadrado, com peso de 50 kg por metro quadrado. Muito pesado isso, mesmo você reduzindo, né, fazendo com concreto leve, o concreto celular, mesmo assim fica muito pesado. Você tem que fazer uma estrutura muito parruda, né? Perfis variados com texturas e cores, né? Alta resistência a peça superior aí a 300 kg. Chapas de policarbonato, né? Um material aí bem até subestimado, mas se bem colocado e bem tratado, feito a manutenção, ele fica maravilhoso, né? Apresenta as chapas compactas, né? Tipo, um plástico, né? Alveolares ou transparentes ou translúcidos, em cores praticamente inquebrável, bem difícil, né? Mas com uma resistência aí boa, né? Baixa densidade, resistente aos raios ultravioletas, flexível, que é excelente. É como se pegasse um vidro flexível, né, se tratado. Basicamente, as chapas de policarbonato, né, podem ser instaladas em qualquer tipo de perfil, aço, alumínio, madeira. Calhas e condutores, né, são elementos responsáveis pela captação, né, das águas pluviais da cobertura, em geral os elementos de captação. A condução são executados em chapas de ferro galvanizado, PVC rígido, fio de cimento e etc. Então as calhas ficam nas extremidades, né, do telhado beiral, né, já os condutores ficam em sentido vertical. Então tem a calha aqui que vai fazer a captação, né, dessa água pluvial e vai fazer a descida, né, para o meu tubo de queda aqui, o condutor, né, que vai jogar para o meu sistema de drenagem, que a gente viu isso aí em instalações domiciliares. Perfeito? Então, galera, demos aí por finalizada, né, a nossa revisão. Encerramos o nosso tópico 4. Desejo a todos uma excelente prova. Eu tenho certeza, né, da capacidade de vocês. Com certeza vocês vão alcançar um resultado ótimo, né, um resultado bastante satisfatório, né? Um grande abraço, nos vemos na próxima matéria, né? Uma boa sorte, né? E até a próxima. Grande abraço.